Bom dia, pessoal. Como eu sei que vocês não estão conseguindo enviar, transmitir o áudio de vocês para mim, aí vocês podem estar encaminhando mensagem pelo chat, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade nos slides da aula anterior, né? No primeiro dia, na primeira aula da semana passada, a gente viu sobre o que é marketing. Então, eu vou dar uma recapitulada nessa aula e também vou trazer para vocês aí a aplicação do e-commerce dentro do marketing, certo? Então, na aula passada, a gente viu, a gente compreendeu o conceito de marketing, né? Então, a gente falou um pouco sobre é, o que é marketing. Aí eu trouxe uma definição de marketing do Philip Kotler para vocês, né? Que marketing é um processo de criar valor para o cliente e construir relacionamentos fortes para capturar valor em troca. Aí depois a gente falou um pouquinho sobre qual a importância do marketing, onde ele conecta empresas aos seus públicos-alvos, orientando decisões de produtos, preço, promoção e distribuição. Aí perguntei para vocês onde se encontrava, se encaixava a distribuição dentro dos 4Ps, e aí chegamos à conclusão que era na praça, né? Falei um pouco sobre a evolução do marketing, que o marketing 1.0 é voltado para o produto, o marketing 2.0 é voltado para o consumidor e o marketing 3.0 voltado para os valores. Aí já no marketing 4.0 é o marketing digital, que é a fase que vocês já nasceram e tiveram maior contato, né? E depois o marketing 5.0, que é o atual marketing que a gente está vivendo, que envolve também a criação dos IAs, a utilização deles, né, dentro do marketing e também a questão dos dados, né? Muitas vezes a gente fala sobre aquela lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso também dentro do e-commerce, né? Principalmente porque a gente vai estar atuando dentro da internet e de forma online, né? Aí falamos também um pouco sobre os 4Ps do marketing, sobre praça, preço, produto e promoção. E falei também que além dos 4Ps, existem mais 3Ps, que daí formando os 7Ps do marketing, que é produto, preço, prazo e promoção, pessoas, processos e prova física. Pessoas envolve a questão da gente integrar a pessoa no processo de compra, né? Processos, é entender o processo por trás de todo esse processo de compra, para poder fazer com que a pessoa tenha engajamento na sua compra ali, né? E depois prova física, certo? Aí a prova física envolve também essa questão da experiência da pessoa, né? Aí eu passei uma atividade para vocês, que era sobre o que é marketing e depois quais são as etapas do marketing. Depois quais são os 4Ps do marketing e por último, ficou faltando a última questão, que era cite uma estratégia de uma empresa que forneça produto ou serviço que utilize os 4Ps e os 7Ps do marketing. A minha pergunta é, todo mundo fez a questão 4? Deem um joinha, sim ou não. Quem não fez a pergunta da questão 4? Alguém não fez aí? A questão 4 da atividade? Só faz o seguinte, levanta a mão quem não fez, que aí eu vou fazer o seguinte, eu deixo esse slide aqui nessa página para vocês copiarem a questão e responderem, e daí depois a gente volta com o restante da aula. O que vocês preferem? Todo mundo fez? Ah, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu fiquei do Leonardo responder essa pergunta, né? Mas ele deu sorte hoje. Então, ótimo, todos fizeram, muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vou dar continuidade na aula e depois daí a gente retorna para poder explicar como que vai ser a avaliação de hoje, né?
Provavelmente eu acho que eu vou deixar essa avaliação eu não vou fazer ela agora, eu vou deixar ela já no Class lá para vocês resolverem até sexta-feira, tá? Tá. Aula de hoje. Vocês já devem ter uma base do que é e-commerce, né? Mas mesmo assim eu trouxe para vocês o que é e-commerce. E também trouxe os conceitos de e-commerce e aplicabilidade dentro do marketing, certo? Então, o que é o e-commerce? De acordo com Albertin, o e-commerce é um tipo de comércio de forma eletrônica que, devido ao alcance da internet, tem o poder de ligar varejistas de todo o mundo. Então, assim, como temos aqui essa questão do e-commerce que utiliza a internet para que seja realizadas as vendas, o que seria necessário para a gente poder ter um e-commerce com uma boa funcionalidade? Primeiramente, uma boa internet, né? Segundo, é, um bom sistema para vendas online. Então, a gente precisa, quando a gente fala de sistema para vendas, envolve também a questão do CRM, né? É, outra coisa, se a gente vai fazer venda pela internet, então a gente vai produzir, dependendo do que você estiver vendendo, de acordo com a demanda, certo? A partir do momento que é, eu fechar os produtos, eu inicio a produção. Porque geralmente, dentro do e-commerce, dependendo do que você estiver vendendo, a gente não consegue manter estoque, certo? E se você tiver uma loja física e estiver vendendo também através do e-commerce, você vai poder utilizar, é bom você ter um bom gerenciamento de estoque, né? Além desse gerenciamento de estoque, também a logística é extremamente importante para a gente poder saber como que a gente vai entregar, enviar os pedidos, né? Vai ser pelo correio, vai ser para uma empresa privada, você mesmo vai fazer as entregas, será através de motoboy, como que vai ser, né? Essa entrega, como que vai ser a logística dos pedidos até o cliente final. E também cuidar muito com a questão da duração, né? Da entrega do pedido. Muitas vezes um pedido não pode me demorar mais que 10 dias para ser entregue. Se passar disso, já começa a. Por mais que você coloque lá na internet, lá no site de vocês, né, que o prazo de entrega às vezes pode ser maior, é interessante agilizar o quanto antes, né, essa entrega para ter uma boa experiência de compra para o cliente. Porque quanto mais ágil você for na entrega e na dispersão dos produtos, mais o engajamento vai ser melhor através da experiência do processo de compra do cliente, certo? E daí nós temos alguns tipos de e-commerce. Aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês que temos também o B2B. Aí o B2B dentro do mercado, que o B2B é business to business, tá? Que seria de empresa para empresa. Então quando a gente faz um processo de integração ou troca de produto, compra ou venda entre empresas, é um, é um tipo de processo de compra chamado B2B, certo? E aí, no mercado, o que ele envolve, né? Envolvem as empresas, aí envolvem também no processo de transação mais completo e o longo, né? Então, o processo de transação entre as empresas ele é um processo mais completo e longo, porque exige negociações através de contratos, certo? Os canais de venda são diretos a distribuidores, né? E representantes de venda. Então, normalmente, entre as empresas existem os representantes, eles fazem as ofertas e a empresa, normalmente, quando você vai fazer, né, de uma empresa para uma empresa, você não precisa ficar buscando público-alvo. Normalmente, eles vêm até você porque eles já vêm com interesse de compra. O que vai depender? Vai depender da cotação que a empresa faz para você fazer o negócio. A gente sabe que num processo de compra de uma empresa, normalmente eles fazem uma cotação onde eles selecionam no mínimo 3 empresas para realizar a compra. Então você tem que estar dentro desse páreo para poder você ganhar a conta para poder finalizar o processo de compra com a empresa. Então isso funciona dentro do B2B.
E o marketing? O marketing é mais foco nas relações e o networking. Lembra que eu falei que você não vai precisar ir até o cliente? Normalmente dentro do B2B, porque ele já tem a intenção de compra. Então, o que, que vai diferenciar? Você vai ter que ir atrás deles simplesmente para poder demonstrar e ofertar o seu produto. Quando eles apresentarem o interesse de compra, você já vai estar dando início ao processo de mostrar o produto e tentar agregar, trazer ele e que você também seja selecionado dentro lá do da cotação lá deles. O que, que vai diferenciar você dos outros concorrentes que estão participando? Você vai ter que mostrar os atributos do produto que você está vendendo. Por exemplo, estou vendendo água e tem um monte, outros 3 concorrentes vendendo água. O que, que eu posso diferenciar a minha água dos outros 3 concorrentes sabendo que todos são o mesmo produto? A gente sabe que a água é água, né? A gente pode dizer que a nossa água é mineralizada, existem minerais importantes vindo de determinado local. O local onde é extraído a água também conta. Você pode dizer que o engarrafamento da água é feito com um local 100% esterilizado e tudo mais. Então, assim, isso você vai trazer como um diferencial, né? Um atributo do produto para poder fechar a venda. Mesmo que normalmente as empresas vão tentar fechar a venda com os produtos mais baratos, né? Só que para você tentar, eles podem também entrar também num meio termo, né? Entre um preço e outro, onde a qualidade é melhor também, certo? B2C, se B2B é business to business, que é de empresa para empresa, B2C é de empresa para consumidor, certo? Então, o mercado são de consumidores individuais. Então, normalmente, os consumidores buscam a empresa para iniciar o processo de compra, para poder realizar a pesquisa, avaliar o produto, para daí iniciar a compra. O processo de transação ele é mais simples, né? Porque não exige aquela cotação, né? De você analisar o mercado e verificar 3 empresas no mínimo para poder iniciar o processo de compra e depois definir que se vai ser essa mesma empresa que vai comprar. E também as vendas são mais individuais. Então você vai fazer um processo de venda onde eu, enquanto consumidor, vou estar comprando diretamente com a sua empresa. Então, assim, não existe uma questão de network. O máximo que pode acontecer para eu ir atrás da sua empresa e iniciar o processo de compra é indicação. Indicação de uma outra pessoa que teve uma boa experiência com a sua empresa durante essa venda online, certo? Canais de vendas. Então, existem as lojas físicas e o e-commerce. Quais são a diferença dos dois? Então, a loja física, você vai lá direto, você pode experimentar o produto, né? Você pode avaliar o produto no momento, tirar suas dúvidas no momento. Já com o e-commerce, você apresenta o produto numa página, tem a definição, os atributos, tem as características do produto, né? Para depois você decidir se vai realizar ou não o processo de venda. Não tem necessariamente um vendedor te vendendo aquele produto. Diferente de uma loja física, né? E a publicidade, como é que funciona, né? O marketing dessa empresa. A publicidade é intensa, então a gente tem que realizar uma análise de mercado, fazer um briefing do produto, um briefing do que você quer aplicar atrás do seu público-alvo, fazer uma persona do produto e depois tentar identificar qual que é a melhor a forma de você tentar engajar o seu produto dentro do público-alvo e atrair eles para o processo de compra. Como que é feito isso? Com promoções mais diretas, né? Então, assim, a gente vai fazer uma promoção mais direcionada para o público-alvo, certo? Referência, desculpa, C2C. Aí já o C2C, que é de consumidores para consumidores, seria basicamente aquela senhorinha que vende Tupperware, certo? Então, por exemplo, uma senhora resolve vender um produto de uma outra empresa, mas é ela quem está fazendo a venda.
em casa mesmo. Então, assim, ela vai pegar o catálogo de produtos dela e levar até a casa das amigas, por exemplo. Isso se caracteriza como C2C, que é de consumidor para consumidor, certo? Ela, enquanto consumidora da Tupperware, resolve pegar o produto e também ser uma revendedora daquele produto. Isso e daí como que funciona? No mercado é entre outros consumidores, né? E como que é o processo de transação? É simplificado com intermediários como plataformas online. É, dentro do e-commerce, eu posso utilizar como exemplo de C2C o marketplace. É algo que é bem comum a pessoa pegar, disponibilizar algum produto dentro do marketplace lá do Facebook, pegar esse produto, constar lá, né? O que está escrito nas características dele para poder apresentar para, para os outros consumidores. Então, o outro consumidor vai atrás de um determinado, por exemplo, um celular seminovo, né? Ele vai digitar lá celular seminovo, vai aparecer várias opções. Essa opção, ele vai escolher uma das opções, vai ler as características, vai entrar em contato com a pessoa e vai realizar o processo de compra. Isso também é e-commerce dentro do. Só que através de uma terceira pessoa, né? Que daí, no caso, é o marketplace. É, E canais de venda, como que funciona? Plataformas online, como a Amazon. A gente tem a Amazon, mas a gente pode citar também o Facebook, a gente pode citar. Antigamente era o Buscapé, né? Mas hoje em dia a gente tem outras plataformas que também podem ajudar. O próprio Instagram também você consegue fazer uma venda direta para o consumidor. E o marketing, como que é? É referências pessoais, basicamente, né? Você vai fazer a venda por exemplo, tem o Clube do Alice lá no Facebook, e aí você vende algum produto dentro desse clube. O que vai fazer você vender, por exemplo, você é vendedora de morangos do amor. O que vai trazer mais cliente para você, normalmente é as avaliações do seu produto dentro da página e também como que foi o processo de compra. Se a entrega foi rápida, se não foi rápida, se não foi rápida. Se os produtos, quando chegou, eram frescos, os morangos, né? Se não estava aguado, essas coisas. Então, assim, tudo isso é basicamente o marketing que vai trazer, é o marketing do seu produto de uma forma através de relações pessoais, certo? E o C2B? C2B é basicamente de empresa, de consumidor para empresa. Como que é o mercado? É através das empresas. Então, assim, às vezes a empresa, você é uma pessoa que faz um design diferenciado e oferece seus produtos dentro do seu serviço dentro do mercado. A empresa ela vai te procurar para buscar o seu serviço através da sua plataforma, certo? E como que você faz, por exemplo, como você faz essa divulgação? Você faz essa divulgação através de forma online. Então a empresa vai buscar o seu produto dentro da plataforma, da sua plataforma, e vai te oferecer, vai querer requerer seu produto através disso, vai querer seu serviço. O processo de transação, ele é mais completo, pode implicar em licitações ou propostas. Então, assim, como que funciona? Lembra que eu falei lá no início do B2B que também é feita uma cotação? No C2C você também faz uma cotação ou licitação para requerer os seus serviços ou a venda do produto, certo? Então, como que funciona a licitação? Vocês sabem o que é licitação, gente? Levanta a mão se sabe se sim ou se não. Licitação, sabe o que é? Mais ou menos? Não? Sim? Certo. Licitação é um processo que envolve a publicação de um edital, procurando as empresas, que ofertem determinado serviço ou produto. Por exemplo, está tendo a escola de vocês, quando foi construída. Antes de ser construída, foi feita uma licitação
para escolher a empresa que iria construir a escola, certo? E como que foi feito isso? Provavelmente foi publicado o edital, aí a empresa que ganhou, ela apresentou seu projeto e sua proposta para a prefeitura, né, através do pregão, né? E a partir daí foram escolhidos os 3 melhores através de uma classificação. E aí, depois disso, a melhor colocada assume o processo de construção. A licitação, e basicamente isso funciona com todas as outras formas de serviço ou produto que esteja procurando. As licitações, elas são mais utilizadas pelas empresas públicas, tá? Mas nada impede de uma empresa privada também realizar uma licitação e publicar um edital para a escolha de um determinado serviço ou produto. Canais de venda. Então, os canais de vendas do C2B são mais plataformas online e leilões. Então, basicamente, eles entram dessa forma para poder realizar a venda, né? E o marketing? O foco é em atrair as empresas mediante a propostas de valor únicas. Então, assim, para você conseguir vencer uma licitação, é basicamente isso. É você ter uma proposta de valor único que vença os seus concorrentes. Lembra que eu falei que na cotação a empresa pode focar muitas vezes na qualidade e tudo mais? Normalmente, quando é empresa pública, as empresas de qualidade às vezes acabam ofertando um valor mais caro na licitação para arrecadar um pouco mais de dinheiro. Então, daí o que acontece? A prefeitura acaba contratando, por exemplo, a empresa mais barata. Porque a licitação é justamente para isso, para economizar no processo de compra. Conseguiram entender mais ou menos o que é o B2B, B2C, C2C e C2B? Sim ou não? Sim? Perfeito. E aí os tipos de e-commerce. Então, primeiro, nós temos o mobile commerce. O que seria o mobile commerce? É através do celular. Acredito que todo mundo aí deve ter passado por um processo de compra através do celular. Esse processo de compra, ele é extremamente importante, né? Porque aproxima o cliente do vendedor, né? Ou da empresa. Você tem a um clique na sua mão como comprar determinado produto, por exemplo, qualquer coisa que você procure na internet para venda, você consegue. Eu descobri essa semana retrasada, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Nos Estados Unidos tem uma página que você consegue vender, por exemplo, comprar qualquer tipo de cocô, seja de animais ou seja de humano. Então, assim, é uma coisa surreal, mas você consegue comprar qualquer coisa, vender qualquer coisa na internet através das vendas online. Outro exemplo, tem gente que vende ar na internet. Esse tempo atrás eu vi uma empresa nos Estados Unidos também que eles conseguem vender ar. Mas não é aquele ar que a gente utilizava, por exemplo, ar, que é o oxigênio em cilindro. Não. Eles pegam um potinho, diz que eles colocaram ar que é das montanhas. Tem um outro potinho que eles também falaram que é um ar que é mais puro, porque é o ar que traz a felicidade para você. Então, tudo que você procurar na internet, você vai conseguir comprar, se você tiver interesse, né? Marketing digital. Basicamente envolve as ações de comunicação da internet e tecnologias digitais. Quais seriam essas tecnologias digitais que a gente utiliza para fazer o processo de compra? Celular, computador, tablets, todos esses, e também os totens. Se você encontrar, por exemplo, um totem em determinado local, por exemplo, no McDonald's. No McDonald's, apesar de você estar na loja física, o processo de compra que você pode fazer através do totem é um processo de e-commerce também, pode ser caracterizado
porque não tem interferência de um vendedor, né? É somente você e uma máquina onde você escolhe seu produto, realiza o pagamento e só faz a retirada. E como é que funciona o funil de vendas digitais? Então, primeiramente, nós temos o topo do funil, que é quando você atrai e converte o cliente. Daí existe aquela questão do aprendizado, da descoberta, né? Do cliente descobrir o seu produto através das pesquisas que ele realizou, ou através de uma atração que você fez de uma campanha ou promoção ou propaganda nas redes sociais, vai depender aonde você vai estar divulgando o seu produto. Depois veio o meio do funil. O que seria o meio do funil? É a relação do cliente com o produto, do cliente com o serviço, né? É o reconhecimento do problema e consideração da solução. Então se no primeiro lá no topo, você atraiu e tenta converter o cliente, depois disso você vai reiniciar uma relação no processo de compra. E essa relação é extremamente importante, justamente porque se você não tiver uma experiência boa nesse processo de compra, ele pode desistir da venda ou ele pode não retornar a comprar com você. E daí, como que é feita essa relação? Você faz o reconhecimento do problema, depois desse reconhecimento do problema, e você considera a solução para esse produto, para esse problema do cliente. Um exemplo, vou comprar um carro. Não, vamos pegar um produto online. Vou comprar meias online. Aí eu achei uma empresa que vende meias lá no Nordeste. E aí resolvi comprar. Eu entrei na página deles, iniciei o processo de compra, mas eu tenho algumas dúvidas sobre como que essa empresa funciona. Como que funciona o produto, né? Como é que são essas meias? Porque essas meias, elas são meias que não vão deixar, digamos, chulé no pé. E aí eu tenho algumas dúvidas. Como é que uma meia pode não deixar o pé tirando o chulé? Aí eu vou tirar a dúvida com o quê? Com a própria empresa. Eu vou entrar lá na página, deve ter um chat da página e vou começar a fazer as perguntas. O tempo de duração de resposta dessas perguntas vai depender de eu finalizar a compra. Se você demorar muito para responder, provavelmente o cliente já vai pesquisar outra empresa e vai desistir do processo de compra. Então, quando a gente fala em relacionamento, é extremamente importante nesse processo de venda, certo? Daí depois que você tirou as dúvidas, a empresa vai lá e vai ofertar, daí vai dizer, olha, a gente tem meias de tal forma, de tal forma, de tal forma. Se você acessar a nossa página ali, você vai encontrar tais cores, tais tamanhos. Então, aí, a partir do momento que você já criou essa solução, aí vem o ato de vender. É a última parte do funil de vendas, que é o fundo do funil. Que daí o cliente ele toma a decisão de compra, depois de tomar essa decisão de compra, ele finaliza, né? Eu acredito que nesse funil de vendas ainda teria que ter mais um funilzinho, que seria o pós-vendas, né? Que seria, digamos, já do fundo, a base, né, do funil. O que seria o pós-vendas? É você entrar em contato com o cliente e verificar se ele está satisfeito com o serviço ou produto que você está oferecendo. Isso é extremamente importante, né? Depois de todo esse funil de vendas, eu acho que um bom pós-vendas também pode ser bem importante para poder você verificar o que está sendo, o que você pode melhorar no seu empreendimento e também para verificar se o cliente está satisfeito. Porque cliente satisfeito gera engajamento. E quanto mais engajamento na internet, mais vendas, certo? Aí nós temos a jornada do consumidor. O que seria a jornada do consumidor? É uma jornada de compra online, onde existe o momento da atenção até a decisão da compra. Aí nós temos uma técnica que se chama AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. O que seria a atenção? É o que você quer fazer para chamar a atenção do seu cliente. Então, assim, vai depender do que você vai estar tentando buscar
a forma como você vai tentar buscar o seu consumidor. Qual que seria a melhor forma de fazer isso? Como você vai fazer isso, né? Basicamente, através de análises de mercado. Se você não fizer uma análise de mercado para entender o seu consumidor, você pode fazer campanhas de marketing, ações de marketing, que isso você só vai estar gastando dinheiro. Tem que fazer uma análise para poder verificar o perfil do seu consumidor, tentar identificar como que a concorrência atua, para daí você fazer a sua campanha, certo? Aí essa campanha acaba sendo bem focada diretamente no consumidor ali. Interesse. Aí é como despertar o interesse do consumidor. Como que você vai despertar o interesse? Através das campanhas também que você realiza. Vai depender, por exemplo, se você vai utilizar um outdoor ou você vai utilizar um TV ou você vai utilizar as redes sociais. E aí, a partir disso, você vai demonstrar o interesse. Normalmente, por exemplo, tem lojas físicas que utilizam o Facebook, o Instagram ou até mesmo no TikTok. Entre os vídeos que vai sendo feito, que vai passando para você, aparecem as campanhas dessas empresas. Então, assim, né, aparece lá a pessoa, por exemplo, se é uma empresa de comida, aparece lá a empresa mostrando como que é o buffet, mostrando como que é feita a comida e tudo mais. Tudo isso gera interesse no cliente. Daí, normalmente, o cliente acaba realizando a atração do cliente até o seu local. Se é online, por exemplo, da Shopee, a gente já viu várias vezes a Shopee divulgando também entre esses rios, né? Se eu pegar a Shopee, como exemplo, é, ele vai aparecer o pai do Chris. Eu nunca lembro o nome dele, do ator. Mas vai aparecer o pai do Chris lá fazendo a propaganda. Inclusive, para atrair melhor os clientes, isso eu achei uma sacada bem legal da Shopee, colocar ele falando em português. Literalmente, não uma tradução, mas ele falando em português. Então, tem as campanhas lá em que ele fala português, oferecendo a Shopee como opção de compra e venda de produtos. A próxima etapa é o desejo. Aí como que é? É como criar necessidade de consumo. No caso ali da Shopee, já existe essa necessidade de consumo porque tem várias. Agora vai depender do que o cliente vai estar desejando, certo? Quando você vai atrás de determinados produtos, principalmente pela internet, muitas vezes não é porque você tem a necessidade. Às vezes vai depender de aonde, de como e aonde vai estar exposto o seu produto, certo? É, por que isso? Porque muitas vezes eu compro produtos na internet sem a determinada necessidade. A gente vive atualmente numa sociedade extremamente consumista, né? E isso facilita também na venda da internet. Teve gente, esses tempo atrás, um amigo meu veio falar que ele comprou um porta-escovas de dente. Gente, isso aí tudo bem, é uma coisa essencial para você armazenar. Mas era um porta-escova de dente que higienizava a escova e não deixava ficar com as cerdas amarelas. Aí eu falei, e onde que você viu isso aí? Aí ele falou assim, eu tava rolando a barra de compra da Shopee e vi e comprei. Ou seja, ele não necessariamente tinha interesse de compra, mas ele olhou o produto se destacou, ele sentiu a necessidade de compra daquele produto que é extremamente supérfluo e acabou comprando. Então, tudo isso vai depender de como você vai estar dispondo os seus produtos lá nas páginas para poder criar necessidade no cliente. Ação. Como criar o call to action que converte. Então, basicamente, como que você vai criar isso? O que é call to action? É basicamente o meio de contato com o cliente, tá? Ou ação de contato, né? Como que você vai criar essa ação de contato com o cliente? Através de
de chats, né? Ou pode ser através do e-mail, ou também você pode disponibilizar um número de WhatsApp para poder tirar as dúvidas, né? E satisfação. O que fazer para gerar satisfação e retenção do cliente? Lembra que eu falei no funil de compras lá que deveria ter uma última basezinha, que se chama pós-vendas? Então, a pós-vendas entra nessa questão de satisfação do cliente. Porque você vai poder analisar através do pós-venda qual que é o grau de satisfação e como ele criou, como você satisfez a necessidade dele com o seu produto ou serviço. Tá? Então, essa é a jornada do consumidor online. Então, nós temos daí atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. Juntando isso aqui, você consegue realizar um bom empreendimento. Aí nós temos também a otimização para buscadores, que é o SEO, certo? E daí são técnicas para melhorar o posicionamento de páginas nos motores de busca. Então aqui, lembra que eu falei que para você poder realizar um bom processo de venda, a gente tem que ter uma boa internet, tem que ter uma boa página e tudo mais. Então aqui entra essa questão do SEO, que é a otimização para buscadores. Aí o que entra, o que essas técnicas para melhor posicionamento da página são utilizados? A gente tem a velocidade do site. Como que é isso, essa questão da velocidade do site? Quando tem muito acesso, a página pode cair. Um exemplo, quando você vai consultar o resultado de alguma, por exemplo, do vestibular, vocês estão no terceiro ano, né? Quando vocês forem consultar o resultado do vestibular, se vocês fizerem para federal, pode haver muitos acessos ao mesmo tempo e a página acabar travando. Então, essa é a velocidade do site. Se você tiver uma demanda muito grande dentro da sua página, é bom você trazer, né, fazer a tratativa da sua página através de uma velocidade melhor. Design responsivo. O que seria design responsivo? É um design que chame a atenção do olhar do cliente frente na página ou na tela do celular, na tela do computador ou do celular, que não remete a ofensas ou que desmereça o seu produto, certo? E também trazer uma otimização dos conteúdos, ok? Aí nós temos o SEO interno, que é o URL e amigáveis, né? O range tags, link building e o valor do conteúdo. Daí depois vem o rastreamento e as imagens de vídeo. Isso aqui é basicamente como que você vai disponibilizar o seu produto na sua página, tá ok? Send marketing. Então, assim, é o marketing de mecanismos em buscas, basicamente. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de investimento em anúncios pagos com o Google ADS. E daí nós temos eu coloquei ali um exemplozinho, que é o marketing SEO e marketing SEM, que são cenários, né, de soluções para a venda de produtos e quais são os seus benefícios, tá ok? Marketing de conteúdo. Basicamente, marketing de conteúdo é a criação de conteúdo relevante para engajar o público. E aonde que são publicados esses marketing de conteúdos? Geralmente em canais mais diversos, como YouTube, as redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter também, ou antigo ou X, né? Também a gente pode contar em páginas alternativas de vídeos como o Hubble, certo? E os principais objetivos do marketing de conteúdo. Aqui eu coloquei os principais, mas vocês podem existir mais, tá? Que é gerar o aumento do reconhecimento da marca. Então, como que funciona? Existe um termo que a gente utiliza dentro do marketing que se chama autoridade da marca, certo? O que seria a autoridade da marca? São marcas que são referências para determinados produtos.
Eu vou fazer uma pergunta, daí vocês levantam a mão, se sim, fazendo joinha se sim, tá? Quando vocês vão comprar maionese no mercado, vocês, a mãe de vocês vai lá e fala assim, filho ou filha, vai lá e compra pra mim Hellmann's no mercado. Vocês vão comprar literalmente a marca Hellmann's ou vão pegar o produto mais barato e trazer? Quem pega o produto mais barato e traz sem ser a marca Hellmann's, levanta a mão. Só um? Todo mundo gosta só de comprar Hellmann's? Beleza. Por que eu pergunto isso? Porque geralmente o termo Hellmann's ele está associado a um determinado produto, que é a maionese. Um outro exemplo, amido de milho. A sua mãe, em casa, na mesma lista de compras, ela coloca lá para você comprar amido de milho, mas ela não coloca o nome amido de milho. Ela vai colocar o nome maisena. Daí ela vai falar, traz uma maisena para mim. Você vai procurar lá por amido de milho ou você vai procurar por maisena? Maisena, né? Justamente porque a maisena também é uma marca autoridade no mercado. Existem outras marcas que você não conhece, você não sabe qual é o nome. Muitas vezes você utiliza essa marca, mas quando você vai chamar o produto, você chama por maisena, certo? Inclusive, essas outras marcas, elas acabam fazendo um design da embalagem do produto bem parecido com a da maisena para poder confundir o cliente e ele acabar comprando esse produto. O 2 ali é incentivar a lealdade, é isso? A lealdade do cliente, né? Não, a lealdade da marca, desculpa. Incentivar a lealdade à marca. O que seria incentivar a lealdade à marca? É o cliente ser fiel no processo de compra, né? Sempre você ser lembrado, porque é aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, o cliente sempre lembrar dessa marca e do seu produto, essa é a questão de que vai definir se você vai ter uma boa retenção de cliente ou não. Gerar e qualificar leads. Vocês sabem o que são leads, né? Alguém sabe? Quem não sabe o que é leads, levanta a mão. Pode levantar a mão, gente. Levantar a mão, não só fazer assim. É assim, ó. Leads. Alguém sabe o que não? Quem não sabe o que é leads? Todo mundo sabe o que é leads. Posso colocar essa pergunta lá na prova que vocês vão saber me responder. Sim ou não? Não? Perfeito. Então vou explicar o que é leads. Quando vocês forem fazer o Enem, vocês vão encontrar lá na frente da escola ou da faculdade que vocês vão fazer a prova, vários representantes comerciais de várias faculdades, várias universidades. E aí eles vão trazer para vocês uma sacolinha com água, chocolatinho, caneta, para fazer a prova, mas em troca dessa sacolinha, você vai fornecer seu contato para essa empresa, para esse representante lá. A partir do momento que você passa o seu contato para essa empresa, você se torna um lead. Então, o lead, basicamente, é uma lista de contatos que você tem de provável cliente. A partir do momento que eles entram em contato com você, e daí você decide entender mais como que funciona o serviço da instituição, quer escolher, ver quais são as promoções e tudo mais, você se torna daí o cliente. O lead, ele só vai até a etapa da captação do contato e a entrada em contato. Depois que você demonstra interesse na compra do produto, você se torna cliente. Então, essa é a diferença de lead, que é basicamente uma lista de contatos para poder fazer a oferta do produto, para o cliente. E daí, depois da entrada do contato, você vai estar lá, já vai ter um melhor engajamento, uma melhor forma de apresentar seu produto.
Esses leads, eles têm que ser captados. Como que você capta lead? Ou você coloca na sua página, você coloca lá para poder eles deixarem seu contato para que futuramente você possa chamá-los para esclarecer as dúvidas deles. Ou vocês podem, através de representantes comerciais, fazerem a captação desses contatos. O que seria? Representante de vendas, né? Seria aquelas pessoas, por exemplo, lá na 15, que fica com uma pranchetinha, pegando o seu contato para poder a gente entrar e vender o produto, tá? Educar desinformadores. Então, como que funciona isso? Muitas vezes a pessoa nem conhece seu produto ou serviço e mesmo assim eles acabam difamando isso ou na internet ou nas redes sociais. No Reclame Aqui tem muito essa questão, né? De pessoas que vão no embalo de outras e acabam realizando uma reclamação e às vezes nem tem base. Então, você tentar fazer esse gerenciamento e educar os seus clientes ou consumidores, ou prováveis consumidores, ou haters, é extremamente fundamental para que você continue divulgando o seu produto e continue no processo de venda. Tá? Recrutamento de pessoais. Esse recrutamento de pessoas não é literalmente alguém para trabalhar. Tá? Às vezes você realizar um processo de venda e compra, e através desse processo de venda e compra, o cliente ele fica tão satisfeito que acaba gerando um efeito positivo dentro do mercado, onde eles mesmos recomendam o seu produto, certo? E reduzir os custos em marketing. Gente, eu acho o reduzir custos em marketing, dentro do marketing de conteúdo, ele ele é extremamente importante porque muitas vezes, quando você vai fazer a publicação em uma rede social, essa publicação ela, ela não é tão cara, não sai tão cara quanto você fazer uma campanha para internet, para publicar na internet. Às vezes fica muito mais barato você trabalhar com reels, divulgando seu produto, do que você fazer uma campanha que vai ficar exposto por 3 meses, por exemplo. E se você puder fazer os reels, faz diariamente. Então você acaba tendo uma redução nos custos e acaba divulgando até chegando em outras pessoas, purando a sua bolha de consumidores. Outra coisa, com relação a essa questão da campanha. Se vocês publicarem algum vídeo na internet e vocês verem que ele está com uma quantidade de comentários maior que o engajamento, que as curtidas, é porque o seu vídeo não está atendendo o público-alvo. Tem alguma coisa errada nesse vídeo, né? Então é bom você pegar, analisar os comentários para tentar melhorar o vídeo ou acabar se retratando de alguma coisa que você tenha falado no vídeo, ok? Aí nós temos aqui o e-mail marketing, que basicamente fica inserido dentro do CRM, que é feito de disparadas de e-mails para determinados consumidores que estão cadastrados na sua database ou na sua Big Data de contatos. É uma ferramenta eficaz de comunicação direta e personalizada, certo? Aí existe um funil de vendas do e-mail marketing, que é basicamente bem parecido com o funil de vendas do e-commerce lá, né, que a gente viu anteriormente, que é o funil de vendas digital. É bem parecido. Tem o topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Já no outro, tem aqui o atrair, converter, vender e fidelizar. A fidelização já entra como pós-venda, porque é o e-mail que você vai, de conteúdo que você vai enviar com e-mails de oferta ou e-mails de recompensa por ter realizado o processo de compra. Já no atrair, são posts e anúncios e blogs. Com o converter, que é o formulário, né? Que você vai mandar para poder eles encaminhar, realizar o contato, criar o contato para poder atrair o cliente.
E o vender, que é o e-mail de conteúdos e os e-mails de oferta. Então você vai mandar todas as suas ofertas. Toda vez que você recebe e-mail de empresas, é esse vender dentro do e-mail marketing, certo? E aí nós temos as redes sociais. Quando você cria comunidade sobre o seu produto ou empresa, às vezes pode gerar um engajamento muito positivo. Mas é bom ter cuidado. Por quê? Pode entrar, ter um infiltrante dentro da sua empresa, né? Ele pode estar entrando em contato justamente para dentro do seu da sua rede social, da sua comunidade. Ele pode estar entrando na comunidade justamente para haters. E aí quando você for analisar é um concorrente fazendo um marketing de emboscada. Aí eu coloquei até uma cartilha ali, essa cartilha é do Sebrae, falando sobre as formas estratégicas de publicação nas redes sociais, né? Mas isso vocês são experts, se duvidar, são melhores que eu na hora de trabalhar com as redes sociais. Então é fácil. Aí nós temos o inbound marketing, que é a atração do consumidor com base em conteúdo útil e não intrusivo. Então ali, eu coloquei os benefícios do inbound marketing, que é alcançar o público certo, estabelecer relacionamento mais próximo com os clientes. Então, com o inbound marketing eu consigo ter um relacionamento melhor e mais próximo com os clientes que estão buscando o seu produto ou serviço. Aumentar o poder de persuasão. Então, quando você tem uma negociação através de algum chat ou WhatsApp, é mais fácil você ter um poder de persuasão no processo de compra. Encurtar o ciclo de vendas. Então, ao invés do cliente ficar analisando, quando você tem ali um chat que você possa conversar com ele, esclarecer as dúvidas dele, o processo de venda acaba sendo encurtado e ele já acaba fechando o negócio. Deixa eu ver aqui. A imagem tá diferente. Distribuição dos custos. Então, quando você faz essa distribuição dos custos, diluição dos custos, eu acho. Quando você faz essa diluição dos custos, você consegue diminuir os valores no final, né, do produto. Você pode até aplicar para o consumidor um valor menor e trazer uma atração maior. Aumento no ticket médio. O que seria o ticket médio dentro da internet? É a quantidade de acessos que você tem, basicamente, certo? Então, através disso, se você passar por todo esse processo, você acaba tendo um aumento no ticket médio de compra do seu produto. E a mensuração dos resultados em tempo real. Então você consegue analisar em tempo real sem a necessidade de ficar indo atrás dessa análise, sem a necessidade de fazer uma análise mais completa. Você consegue já ter esses dados em tempo real, porque você vai acabando, através da quantidade de pessoas que fazem o contato com você, através do chat ali, você já consegue ter saber a quantidade de pessoas que que entram em contato com você. E daí você já tem uma mensuração. Se, por exemplo, dentro de uma semana, 30 pessoas entraram em contato. 10 num dia, 5 no outro, 2 no outro, 15 no outro. Então, é assim que você vai conseguir fazer o seu ticket médio, né? Saber se teve aumento ou não. E daí na outra semana você compara, na outra você compara, tudo isso através da quantidade de pessoas que entrou em contato. Marketing de influência. Isso aí acho que é o marketing. Esse marketing de influência, esse termo, é um termo, inclusive, para hoje em dia está sendo atribuído aos influenciadores, né? Mas o marketing de influência é um termo que já vem de anos. E quem fazia esse marketing de influência anteriormente eram cantores, atores, personalidades da televisão, né? Hoje em dia são personalidades da internet quem realizam esse trabalho na maioria das vezes, que é o uso de influenciadores para alcançar nichos específicos e aumentar a confiança.
Análise de dados. Como que a gente faz a análise de dados no e-commerce? Então, assim, a gente usa métricas e KPIs para medir e otimizar estratégias. Então, aqui, a diferença entre KPIs e métricas. Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, para ficar mais fácil para explicar. Então, KPIs, eles alinham-se no propósito, eles alinham-se a objetivos estratégicos. Já nas métricas, são dados operacionais. Então, basicamente, os KPIs, você vai utilizar esses dados para poder realizar as estratégias do seu negócio. Já nas métricas, são dados mais operacionais, só para você ter uma análise geral daquilo. Impacto, influenciam nas decisões de sucesso. Então, os KPIs, eles ajudam a tomar as decisões mais corretas para as suas empresas. Já as métricas, elas têm um impacto variável. Foco. Os KPIs, eles visam o crescimento sustentável do produto, certo? Da empresa. Já as métricas, elas têm um impacto, eles monitoram, eles apenas monitoram as operações. Uso. Então, vocês direcionam as estratégias e e realizam esse processo. Já nas métricas, elas apoiam análises operacionais, ou seja, nas métricas você tem uma demanda muito mais grande de trabalho para você fazer essa análise do que nos KPIs. Certo? Omnichannel. Basicamente, o Omnichannel é a integração de canais online e offline para a experiência de compra. Então, o que eu vou fazer quando eu utilizo o Omnichannel? Todas as campanhas que você estiver utilizando se conversarem. No Facebook é a mesma campanha, no Instagram é a mesma campanha, no TikTok é a mesma campanha, no site é a mesma campanha. E oferecer isso em diversos canais. Seja ele loja física, seja ele na televisão, seja ele no celular, seja ele por telefone, seja ele pelo rádio. Certo? Isso daí ela faz uma integração online e offline para uma experiência muito mais fluida. Aí nós temos a personalização EIA, que são recomendações e automatizadas e comunicações personalizadas via inteligência artificial. Agora, nós temos a atividade de hoje. Essa atividade aqui, gente, ela vai valer nota, tá? E aí vocês vão estar publicando ela para mim no Classroom. Então copiem ali a atividade, já podem começar a fazer e definir o produto oferecido. Essa atividade é individual, porque eu quero entender como que está a criatividade de cada um de vocês aí, principalmente no o que vai ser o serviço, qual que vai ser o serviço oferecido, né? Quais são os canais de distribuição mais adequados para divulgação, as estratégias de divulgação que vocês vão utilizar. E esse serviço tem que ser de vendas online, tá, gente? E depois vocês vão apresentar quais métricas para análise e controle poderão ser utilizadas, ok? A aula deles que acaba que horas? 9h05. Olha, vocês têm 20 minutos então para fazer, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Certo. Então podem começar. E aí eu vou deixar esse restinho da aula aí para vocês conseguirem conversar entre vocês e tentar definir cada um aí qual que é o produto que vocês vão utilizar. Tá certo? Tá ok. Muito obrigado. Até depois. Oi, pessoal. Só para finalizar, essa atividade eu vou abrir hoje à tarde a página lá no Classroom para vocês publicarem, tá? Vou deixar aberto até sexta-feira e vai estar valendo a nota do restante da nota do terceiro trimestre, tá ok? A recuperação eu faço na segunda-feira que vem, sem falta, tá ok? Alguma dúvida? Não? Beleza. Boa semana para vocês e até a próxima.